Olá, bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha na TV, na internet ou no rádio, nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde aqui na programação da nossa princesa. E hoje, mais uma vez, a gente tem o prazer de receber o oftalmologista Arthur Alves, hoje com um tema muito peculiar, muito importante também esse alerta. Acaba que é um alerta importante para você que tem idosos em casa ou não, não é isso, Arthur? A gente vai falar sobre diabetes e visão. A gente vai entender qual é essa relação entre a diabetes e a visão e entender principalmente como cuidar disso para cuidar da sua saúde da visão. Então fique atento, nosso programa está só começando até 7h25. A gente fica aqui passando para você muita informação através da programação da nossa princesa. E o nosso Saúde com Empatia tem um oferecimento especial da Clínica Médica Empatia, que aqui em Açu fica no edifício Estel Honorata, Avenida Senador João Câmara, ali quase em frente ao Bar Catiquero. Não tem erro para você e aonde você encontra diversos profissionais para cuidar da sua saúde, assim como o Dr. Arthur Alves está aqui com a gente mais uma vez. É sempre um prazer te receber, sempre temas muito importantes. E quando a gente fala de saúde, quando a gente fala da saúde dos olhos, a gente fala de uma forma que remete à urgência. Porque ninguém quer ficar cego, né? E a saúde dos olhos, claro, sempre é bom tratar com urgência. Não é isso, doutor Arthur? Bom dia, né? Bom dia. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Bom dia, Alkênia. Bom dia aos ouvintes da Princesa. Primeiramente, um prazer voltar ao programa, né? E hoje para falar de um tema que é muito importante, que é um tema que está dentro da minha especialidade, que é a retina clínica, né? Que a gente cuida disso diariamente. Então é importante esclarecer as dúvidas, né, que tenham sobre o assunto que a gente vai tratar hoje. Exatamente. Aliás, é uma coisa que as pessoas não costumam associar de primeira, né? A visão com a diabetes. As pessoas não costumam associar. Então, explica primeiro pra gente qual é essa associação. Quando que a diabetes prejudica a visão? Como é essa relação, né? Porque hoje a gente vai fazer esse alerta aqui para quem quer continuar enxergando assim para sempre. Eu tenho certeza que você quer continuar enxergando para sempre. Então, conta pra gente primeiro qual é essa relação entre a diabetes e a visão. Pronto. O diabetes é uma doença sistêmica, né? Mas que ela pode acometer vários órgãos, né? Desde o rim aos vasos sanguíneos, e com o olho não é diferente. Existe uma doença que, na verdade, é uma complicação do diabetes, chamada retinopatia diabética, que é quando o diabetes vai afetar a circulação sanguínea da nossa retina, e aí pode causar sangramentos, vazamento de líquido para a retina, e como consequência disso, a baixa da visão, né? Então, a retinopatia diabética, que é a doença do diabetes afetando o olho, é uma complicação da doença sistêmica, que é o diabetes. Da diabetes, então. Exatamente. Então, todo mundo que tem diabetes pode ter retinopatia. Pode. Chega. Retinopatia. Retinopatia. Aprenda aí para perguntar. Retinopatia diabética. Então, todo mundo que tem diabetes, se não se cuidar... Pode, com certeza. E aquelas pessoas que têm predisposição a diabetes, mas ainda não está com diabetes, então ela precisa ter um cuidado maior com a visão? Isso. No geral, quem é pré-diabético ou tem alguma predisposição familiar, por si só não quer dizer que ela vá desenvolver, né? Realmente, quando você tem um diabetes deflagrado mesmo, né? Aí é que as lesões vão aparecer. Mas lógico que o cuidado ele é bem-vindo também. Essa retinopatia, ela acontece a partir da pessoa que descobriu ou que já tem, que já convive com diabetes, ou já desde o início, eita, descobri que estou com diabetes agora, que desenvolvi ou que tenho diabetes, desde o início a pessoa já pode ter essa retinopatia, ou é mais uma questão de complicação? Vai depender de paciente para paciente. O paciente diabético tipo 2, que é aquele que geralmente descobre ali após a quarta, quinta década de vida, ao diagnóstico já é interessante passar por uma avaliação pelo oftalmologista. Normalmente o médico, seja um médico de família ou endocrinologista, ao diagnóstico eles já encaminham para a gente e tem que encaminhar. Por quê? O diabetes, assim como a retinopatia diabética no geral, ele é assintomático. Então você pode descobrir o diabetes hoje, mas você talvez já tinha ali o diabetes há 2, 3 anos. Então é possível que no diagnóstico você já tenha alguma alteração ocular. Feita essa primeira avaliação, se tiver alteração vai ser tratada, e se não tiver, o ideal é que anualmente seja feita uma avaliação com o oftalmologista, preferencialmente com mapeamento de retina, que a gente vai avaliar toda a retina para fazer esse cuidado. Então é possível sim. O diabetes tipo 1, que é aquele que dá geralmente na infância e adolescência, no início raramente você vai ver alterações, porque realmente você geralmente diagnostica já no início mesmo. Aí esses pacientes vai depender muito do acompanhamento,
mas sempre o ideal é que seja anualmente acompanhado. Então, quem tem retinopatia diabética, normalmente é uma complicação, né? Que dá a partir de não cuidar da diabetes, como é que a pessoa passa a ter retinopatia, então? No geral, a gente vê que são os pacientes que não controlam bem a glicemia, né? O principal fator de risco para a retinopatia diabética que a gente vê é o tempo de doença, né? Porque o diabetes a gente sabe que é uma doença de difícil controle, então nem todo mundo consegue aquele controle rígido durante toda a vida, né? Então, quem tem mais tempo geralmente passou por períodos de descontrole. Então, o que faz mais descontrolar é o descontrole do diabetes, da glicemia, né? Antes da gente falar dos sintomas, me veio à cabeça agora, se você acabou de descobrir que tem diabetes, passar daquele impacto, porque diabetes normalmente é uma doença que deixa as pessoas muito preocupadas. O primeiro impacto, as pessoas pensam que vai, né? Muitas pessoas entram em depressão e começam a sofrer muito pelo fato de estar com diabetes, de ter diabetes, porque não tem cura, né? Isso. Mas aí tem tratamento. Então, passado esse primeiro impacto, é aconselhado já ir procurar um oftalmologista para ver como é que está a retina, como é que está essa questão, como é que isso funciona, quais são os primeiros passos? O primeiro passo lógico, o diagnóstico é com endocrinologista, com médico de família, enfim. Mas o próximo passo, sim, é via o oftalmologista, né? O oftalmologista que faça, lógico, uma avaliação completa, avaliação de fundo de olho, preferencialmente, como eu falei antes, com mapeamento de retina, porque às vezes você avalia só a parte do polo posterior do olho e não vê nada. E às vezes na periferia de retina você tem alguma alteração. Então o exame que é interessante para a retinopatia é o mapeamento de retina. Então, nesse caso, é imprescindível que a pessoa que descobriu que está com diabetes, ela vá procurar um especialista no assunto e avise, né? Diga, olha, eu vim para o médico porque eu descobri diabetes e quero tratar disso. Tem que ser um especialista. Exatamente. Qual é a especialidade, então, dentro da oftalmologia que vai tratar e vai descobrir, vai diagnosticar a retinopatia? O oftalmologista, de um modo geral, ele está preparado para dar um diagnóstico de retinopatia diabética, certo? Existem pessoas que são especializadas em retina, que é o meu caso. Eu fiz especialização em retina clínica e a gente se especializa em cuidar de algumas doenças, dentre elas a retinopatia diabética é o cargo-chefe do especialista de retina. Então, idealmente isso, mas o oftalmologista geral também tem capacidade para dar esse diagnóstico. Tratamento não, aí tratamento geralmente a gente já entra melhor. Já é mais específico, né? Tem que ser mais um médico especialista, um oftalmologista especialista. Então, vamos falar dos sintomas, né? Quais são os sintomas que você deve... Nossa, eu estou sentindo isso aqui, eu já sou uma pessoa diabética, isso aqui acende um alerta em mim. Quais são esses sintomas? Aí você tocou num ponto interessante. Inicialmente, a retinopatia diabética normalmente não dá sintoma. Então você pode ter alterações já do diabetes no fundo do olho, que é a retinopatia, e não ter sintoma algum, né? Como eu te falei, se a retinopatia não afetar o polo posterior, a região macular, que é a região onde a gente enxerga, às vezes você pode ter alterações na periferia da retina e não perceber isso na visão. Não quer dizer que sua retina está saudável. Então, por isso que o exame ele tem que ser anual e rotineiro, independentemente de sintomas. Agora, com o avançar da doença, existe uma coisa que a gente chama de edema macular, que é quando os vasos sanguíneos da retina eles estão tão frágeis pelo diabetes que causa vazamento de líquido para a retina ela incha, né, como se diz no popular, e isso causa realmente baixa de visão. Aí o paciente vai perceber que a visão vai borrar, entendeu? Sim. E avançando mais ainda, se não cuidar, existe uma fase da doença que chama retinopatia diabética proliferativa, onde a gente tem alguns vasos sanguíneos anormais no olho que podem sangrar. E esses vasos, quando sangram, aí a perda de visão é maior ainda. O paciente vem na urgência porque ele vai perceber que vai estar com a visão totalmente borrada. Isso já é um estágio bem mais avançado. E mais avançado ainda, você pode ter descolamento de retina tracional pelo diabetes também. Então você veja que você começa de não sentir nada, baixar um pouquinho a visão e de repente você pode inclusive cegar pelo diabetes. Então, assim, não tem sintoma, porque os sintomas já são assim muito graves, né? Então, não tem sintomas, mas você tem que ficar atento e ir ao oftalmologista todo ano. Exatamente. Todo ano, nesse caso, de alguém com diabetes precisa antecipar isso. Anualmente já está tudo bem. Tá tudo bem. Ou mas se teve antecipar? sintoma, não. Anualmente de rotina, né? Sim. Mas teve sintoma, vem logo. Tem que vir pra gente avaliar. Se é isso ou se é alguma outra coisa. Né? A diabetes não tem cura, né? Tem tratamento. Mas aí a retinopatia diabética, ela tem cura? Tem cura? Ela tem tratamento. Também não tem cura?
Não, de uma forma geral não, porque ela está associada ao diabetes, então elas andam juntas, né? A gente tem duas linhas, basicamente, de tratamento para a retinopatia diabética. Quando a gente tem o edema macular, que é quando essa retina ela incha e que a visão baixa, geralmente a gente trata isso com a aplicação de uma medicação dentro do olho. Meu Deus! Isso. Uma injeção no olho. Isso, a gente chama isso de injeções intravítreas. A gente aplica a medicação dentro do olho para tratar aquele edema e tratar também a retinopatia. Só que isso não é uma coisa definitiva, né? Se eu tratei e consegui... Não tem nada oral, não? Não tem, infelizmente. Tem que ser. Tem que ser intravítrea. Então, gente, cuidado. É o melhor resultado. E geralmente dá um bom resultado desde que o paciente controle bem o diabetes. Sim. Né? E uma outra linha que a gente tem, quando chega nessa fase que está tendo sangramento, ou que tem os neovasos, que a gente chama, é o tratamento a laser. Né? Que o tratamento a laser, na verdade, ele é um tratamento visando preservar a visão a longo prazo. Sim. É uma forma da gente tentar estabilizar a doença para que não tenha sangramento, não tenha descolamento de retina. Então a gente atua basicamente nessas duas linhas. A gente trata, curar, aí é mais complicado porque a doença ela ainda está estabelecida no corpo. Né? Então... Existe pessoas que têm predisposição a ter retinopatia, caso você tenha diabetes, mas existe, por exemplo, aquela pessoa que vai ter diabetes e nunca vai chegar a ter retinopatia, ou aquela outra pessoa que vai ter diabetes, tem diabetes, né? Porém, ela nunca vai ter, né? Não tem como a gente definir. Não existe um perfil de paciente que eu diga esse paciente está mais propício. Até tem, se eu pegar, por exemplo, um paciente que ele é diabético e tem doença renal crônica, tem uma hipertensão mal controlada, esse paciente está sob um risco maior. Mas não existe um perfil de uma predisposição genética, alguma coisa do tipo. Eu já sou uma pessoa que tenho 4 graus de miopia, daqui a um tempo... descubro que eu tô com diabetes. Sim. E aí, essa pessoa que já tem miopia, que já tem astigmatismo, isso não interfere. Tem correlação. O que interfere mesmo é o tratamento, o controle da diabetes, isso, no caso, exatamente. Né? Pessoas que usam, por exemplo, insulina, pessoas que não usam, sim. que faz o controle apenas com alimentação, isso interfere também? Sim. Interfere? O paciente que usa insulina está sob maior risco. Sim. Até se você pensar que o paciente que precisou de insulina é um paciente que tem um diabetes de controle mais difícil, né? Então o paciente que precisa de insulina é um paciente que tem mais risco também. Até porque a glicemia oscila mais também. Então aquele paciente que está só no tratamento oral, só com comprimido, ele geralmente é um paciente com menos risco. Mas o cuidado deve ser... Aquela pessoa que conseguiu controlar de forma mais tranquila, sem insulina. Então, já são alguns alertas que a gente está dando para você, tá? O primeiro alerta, tem que procurar o oftalmologista assim que você descobrir que você está com diabetes, ou se você tem um diabetes desde criança e tal, já é um controle que se você ainda não faz, faça. Outra questão que você tem que ficar atento, não tem sintoma, então você tem que... Inicialmente, né? Tem que ir. E se você está tomando insulina, precisa fazer o uso da insulina, mais um alerta, né? Mais um alerta. Isso acomete mais pessoas mais idosas, ou isso também pode acontecer pessoas jovens que estão com o diabetes mais alterado, sem controle, ou é mais em idosos? Não, é bem variável, né? Lógico que assim, vai acabar, se você pegar no geral, vai ser mais idoso porque são as pessoas que já têm mais tempo de doença, né? Mas vai depender muito do controle. Né? Aquela pessoa que controla bem o diabetes, que vai sempre ao seu médico endocrinologista, geralmente consegue viver bem em relação a isso, mas não dá para dizer que é mais jovem, mais idoso, não. Independente da idade. O que vai valer é o controle. O que vai valer é o controle mesmo, né? Você já falou um pouco dessa questão do tratamento, né? Que com remédios injetáveis. Isso. É bem tranquilo. Tá? É tranquilo, não. O procedimento. Você não vai me convencer. O procedimento. Uma injeção no zóio, como a gente diz. Não é no meu, né? Olha o ditado aí vindo na cabeça da gente. Mas aí só existe esse tratamento, e esse tratamento é eficaz se você já, por exemplo, já está no nível avançado da retinopatia e aí já está com vultos, já está vendo menos, a visão já está meio empobrecida, vamos dizer assim. Sim. Esse tratamento ele é eficaz no sentido de devolver a sua visão? Vai depender muito do estágio da doença. Esses pacientes que chegam a um nível de estar com hemorragia vítrea, que a gente chama, que é quando você tem uma hemorragia que toma de conta do gel do olho, ou então tem algum descolamento de retina ocasionado pelo diabetes, esses pacientes aí já é um caso à parte. Isso aí já vai precisar de procedimento cirúrgico, né? Existe uma cirurgia chamada vitrectomia para esses casos, aí são casos um pouco mais graves.
Mas no caso do edema macular, os sangramentos mais discretos, a injeção geralmente vai dar bons resultados, a depender de caso a caso. A gente não pode, eu digo sempre aos pacientes, cada olho é um olho, cada paciente é um paciente, né? A gente não tem como prever o resultado. Mas o melhor tratamento que a gente tem disponível hoje para edema macular, para retinopatia diabética, são as injeções intravítreas, né? Associada ou não ao laser, a depender da necessidade. É com anestesia? Com anestesia, com certeza. É um procedimento indolor. É por isso que ele diz que é tranquilo. Isso, e é rapidinho também. É rapidinho, O procedimento em si é tranquilo. É tranquilo. E aí aquela pessoa que já descuidou, não foi bem cuidado, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, uma situação de alguém que não tinha esse cuidado com a diabetes, ou que não tinha acesso, né, ao serviço, e aí essa pessoa descuidou e acabou ficando cega por causa da retinopatia, né? Sim. Como é uma coisa que não tem dor, pode acontecer de você chegar no nível mais grave da doença, sim, sem saber, sem sentir de fato o que está acontecendo. Essa pessoa que já chegou nesse nível de cegueira, a partir da retinopatia, tem cura? Pode reverter alguma coisa em algum grau? É difícil falar de forma generalizada, vai depender muito. Por exemplo, a hemorragia vítrea, que é quando, esses que eu falei, né, que você tem um sangramento, ele toma de conta do olho. Quando você tem um episódio agudo, assim, às vezes a pessoa, ela cega momentaneamente por aquilo. Isso é reversível via cirurgia, né? Mas se você tem um descolamento de retina tracional já muito grave, afetando a região da mácula, pode ser que a cirurgia não dê recuperação visual. Resultado. Mas aí é muito caso a caso, tem que avaliar como é que está o aspecto dessa retina, se vale a pena ainda fazer a cirurgia, vai depender de cada caso. Não dá para a gente generalizar. Agora, me ajude a entender e os nossos ouvintes entenderem também como é, né, que a diabetes, que é uma doença, vamos dizer assim, mais hormonal, né, a questão da insulina e tal, como é que essa doença ela pode prejudicar e causar cegueira? Qual é a relação direta, né, vamos dizer assim, que a diabetes tem na questão da visão? De uma maneira geral, assim, para simplificar, o diabetes ele vai afetar a circulação da nossa retina, assim como afeta a circulação do nosso rim, do nosso cérebro, vai afetar os vasos sanguíneos. A nossa retina ela é um tecido que precisa de sangue para funcionar. O sangue é o que traz a energia. E é como se o diabetes ele fosse afetar as paredes desses vasos. E aí você começa a ter sangramentos, porque imagina o encanamento que está chegando, está cheio de vazamento, né? Então vaza sangue, vaza líquido para a retina, e a retina ela tem que estar enxuta, digamos assim, para que ela funcione bem, né? E a partir do momento também que você tem esses vazamentos, você começa a ter áreas de isquemia, que é quando regiões que não está mais chegando sangue, como deveria. E aí você começa a ter dano na retina, e o olho tenta compensar isso através de circulações colaterais, que são os neovasos, né? Só que é uma tentativa frustrada, porque esses neovasos são frágeis, e aí ele pode sangrar, pode gerar tração na retina descolar, então é por isso que a doença ela vai escalonando, podendo chegar até a cegueira. Mas de uma maneira direta seria devido a afetar a circulação sanguínea da nossa retina. Basicamente é isso. Afeta a circulação sanguínea. E aí as consequências vêm As consequências vêm junto. A cavalo, assim. Isso, exatamente. Vem paulatinamente, só que você não sente. Então daí a importância de você estar atento e ir ao oftalmologista. Porque como a gente falou no começo, não é uma associação de cuidado com o diabetes que a gente tem no primeiro pensamento, né? Quando você descobre o diabetes, a primeira iniciativa que você tem é procurar um nutricionista, procurar um endócrino, né? Mas aí coloca na sua lista também, agora, um oftalmologista, né? Sem dúvida. Para o seu bem-estar a longo prazo, exatamente, né? Mas como é que esse controle da glicemia, que a gente associa muito a açúcar, a carboidratos no geral, como é que esse controle da glicemia vai ajudar a diminuir, né, essa questão dos vasos, do vazamento de sangue? Isso, vai depender muito do estágio, né? As medicações vão atuar, né, melhorando isso. E o controle do diabetes, por isso que assim, a gente fala que tem tratamento e não tem cura. Porque algumas alterações que já estão estabelecidas, mesmo que você controle o diabetes, nem sempre vai reverter 100%, né? Mas a gente tem que barrar a doença, né? Então, mudança de estilo de vida, controle de peso, atividade física, tem que estar junto para a gente conseguir esse controle. Tá? Uma ação conjunta no geral, para dar tudo certo. Então, agora que você já entendeu qual é a relação entre a diabetes e a visão,
e a retinopatia diabética, que pode inclusive causar cegueira. Compartilha esse nosso programa com quem você quiser. O nosso link fica disponível para você aqui quando termina o nosso Saúde com Empatia. O nosso link fica disponível para você compartilhar a informação, tá bom? Porque cuidar da saúde é muito importante. E aqui na Empatia Clínica Médica você cuida da sua saúde com diversos profissionais. Fica na Avenida Senador João Câmara. Você pode ligar e agendar sua consulta. O telefone é o 996976284. Agende sua consulta com os diversos profissionais que você vai encontrar aqui na Clínica Empatia, inclusive Dr. Arthur Alves, que atende normalmente às sextas-feiras, então você pode ligar e agendar a sua consulta. Mas antes da gente encerrar o programa, eu queria que você nos deixasse uma mensagem final para as pessoas que acabaram de descobrir que está com diabetes, ou para as mamães que descobriram que o seu filho, sua filha tem diabetes tipo 1, né, no caso. Exato. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que estão nesse processo aqui meio que de desespero assim que descobrem a diabetes. Exato. Então, qual é a principal mensagem, o principal cuidado que a gente tem que ter? Bom, principal cuidado, antes de qualquer coisa, controle da glicemia, né? O paciente que tem diabetes é uma doença muito difícil de controlar porque muda toda a vida da pessoa. Você muda a alimentação, tem que mudar todo o estilo de vida. Então, principal, controle glicêmico, certo? Passado isso, está tudo bem controlado, visita o oftalmologista anualmente, certo? A gente tem que mapear a retina, tem que ver como é que está esse fundo de olho e lembrar, inicialmente a doença ela é assintomática, certo? Você pode, já peguei vários pacientes que têm muitas alterações, mas tem uma visão boa, né? Isso não quer dizer que essa retina está saudável. Você pode ter muitas alterações e ter uma ótima visão. Então, por isso, lembrar da consulta anual e qualquer baixa de visão em paciente diabético também tem que ser vista com brevidade, né? Porque às vezes a gente perde tempo de tratamento achando que é alguma outra coisa. Então, paciente assintomático, consulta rotineira anual associado ao mapeamento de retina e paciente diabético que tem qualquer sintoma, qualquer baixa de visão, tem que ter uma consulta de urgência com um oftalmologista. Muito obrigada, Arthur, mais uma vez pelas agradeço. Informações aqui no nosso programa. É sempre um prazer, é muito didático, o Arthur é muito didático, a gente se entende e ele explica muito bem, então é sempre um prazer contar com a sua contribuição aqui no nosso programa. Lembrando que a retinopatia diabética, ela não tem cura, mas tem tratamento e principalmente tem prevenção. Previna-se. Agende sua consulta com o oftalmologista Arthur Alves aqui na Clínica Empatia em Açu pelo 996976284. Até terça-feira que vem. Beijo da Keninha e até lá.